Vou conseguir tirar os filhos. Não, já vocês vão ouvir choro de bebê. Vai ficar o choro de bebê na sua gravação, Jéssica. Não, eu sempre silencio os microfones, eu ia avisar isso agora, que eu sempre silencio os microfones para não dar interferência durante essa abertura, mas depois pode ter choro de bebê, pode ter gritaria, pode ter o que quiser, tá tudo bem. Eu vou desativar o som de vocês, com licença, pra gente... Só me avisem se a música tá muito alta, mas acho que não tá, né? Tá ok. Tá. Então, para a gente fazer a nossa oração inicial, hoje nós temos alguns pedidos específicos para fazer, muitas coisas aconteceram nessa última semana, vários sustos aí de saúde, então a gente tem muito para pedir para Deus, para Ele nos abençoar. Então eu convido a vocês a fecharem os olhos, quem conseguir, quem puder, baixar a cabeça, para que a gente ore com devoção e respeito que o nosso Pai merece. Respira fundo, abre o teu coração. Pai, meu paizinho, 12 semanas, meu Pai, 12 semanas juntas, 12 semanas driblando os nossos compromissos, a nossa tentativa de fuga, driblando tudo o que vem pelo nosso caminho para estarmos aqui todas juntas na tua presença. E como nós somos gratas, Pai, por esse tempo precioso que tu planejaste para nós com tanto carinho e que nós usufruímos e saímos daqui com o coração grato, Pai. Tu és um Deus que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê, que está presente em todos os espaços, que sonda os nossos corações, que sabe tudo aquilo de mais profundo que nós sentimos no nosso peito e que às vezes nem a gente sabe o que é, mas tu conhece todo o nosso íntimo, Pai. E nós te agradecemos e te reconhecemos porque tu és o único, o nosso Senhor e Salvador, um Deus tão bondoso conosco, um Deus que nos agracia com a misericórdia em todas as manhãs. Pai, eu peço hoje, especialmente pela saúde do pai da Karime, que sempre está aqui conosco e que hoje, infelizmente, não pode estar. Mas nós pedimos, Pai, que Tu restaure a saúde do Paulo, para que ele melhore, para que ele se cure, para que ele saia renovado daquele hospital, para que ele levante daquela cama cheio de saúde para viver mais muitas décadas conosco, Pai. Pai, eu peço para que Tu restaures também a saúde do Danilo, para que ele seja curado do que quer que seja que venha pela frente. Senhor, eu te agradeço pelo cuidado que Tu tiveste com a passagem da Ivetinha na última semana. Eu te agradeço pela misericórdia, pela bondade que Tu tens tido com essa família, Senhor, e peço para que Tu acalme os corações de todos aqueles que sentem essa perda tão profundamente. Mas, Senhor, nós te agradecemos porque, independente do que aconteça e do que aconteceu, nós sabemos que a tua vontade, o teu saber, o teu conhecimento é infinitamente maior do que qualquer plano que a gente possa traçar, Deus. Então, nós estamos aqui hoje só para agradecer, Senhor. Nós te pedimos o cuidado, o zelo, a proteção. Guarda a gente sobre as tuas asas, nos protege, Pai, nesses tempos, nesse mundo tão sombrio, tão cruel, que faz a gente se desafiar todos os dias para tentar desviar do pecado, das coisas ruins, das dificuldades. Mas nós cremos, Pai, que somos suas filhas e que pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, nós viveremos em outro lugar, no nosso verdadeiro lugar, na nossa casa, que é o teu lado. E só por isso nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, por todos esses meses juntas. E nós, nessa oportunidade, também te pedimos o que queres que a gente faça daqui para frente. Nós faremos conforme a tua vontade. E assim será, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ai, ai.
Gente, 3 meses. 3 meses, o nosso último encontro desse livro, Como Ter um Coração de Maria no Mundo, de Marta. E eu me lembro de quando eu comecei, dos motivos que me fizeram escolher esse livro e tudo que eu acreditei e que o Espírito Santo me guiou para escolhê-lo, para que a gente pudesse criar esse relacionamento, esse vínculo ao longo de todas essas 12 semanas. Mas eu fiquei pensando vários dias em como nós poderíamos fechar esse ciclo tão especial. E hoje eu quero convidar vocês para nós fazermos uma retrospectiva de todos esses dias que nós vivemos juntas. Para a gente se lembrar das coisas que a gente aprendeu até aqui, de todos os debates, as reflexões sobre temas que são tão presentes, tão constantes no nosso dia a dia. A gente vive num mundo cheio de responsabilidade, com listas e listas de tarefas, uma pressão constante. E no meio de tudo isso, a gente ficava se questionando: como ter um coração em paz? E foi isso que a gente aprendeu com Marta e Maria. Princípios que estão nos ajudando a entender como é possível equilibrar a nossa vida do servir e do estar na presença de Deus. Bom, nós iniciamos a nossa jornada buscando conhecer quem eram essas irmãs tão diferentes chamadas Marta e Maria. E por que, afinal, nós deveríamos querer aprender a ser um pouco como elas? A Marta sempre tão ocupada com os afazeres e a Maria aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras, uma dicotomia entre a escolha do fazer e a escolha do ser. Maria, uma mulher frágil e corajosa, se ajoelhando aos pés do Senhor, em meio a uma sala cheia de homens, onde tomar a decisão de escolher a boa parte era um escândalo aos olhos estranhos. E de outro lado, a forte Maria, que toma para si todos os afazeres e que, cega e sobrecarregada, suplica ao Senhor que lhe apoie, mas é surpreendida pelo lembrete de que a ansiedade e a preocupação a impediam de desfrutar do melhor, a presença de Deus. Mas nós não paramos por aí. Nós não nos contentamos apenas com Marta e Maria. Nós fomos buscar a mulher valorosa descrita por Salomão lá em Provérbios. E chegamos à conclusão de que essa nossa vida sem tempo, ela não é uma consequência dos dias atuais, mas que, apesar de tudo, é possível nós estarmos mais próximas da nossa melhor versão de mulher valorosa e digna. Depois, nós encaramos o dilema: afinal, a vida é justa? E a partir da parábola dos trabalhadores da vinha, nós conseguimos enxergar as nossas frustrações ao crer que tudo tem que ser como nós queremos e que, no fim, nós acabamos sendo pegas pelas armadilhas dos 3 Ds: a distração, o desânimo e a dúvida. E o resultado disso era a preocupação. E o poder da preocupação de afastar a nossa fé de Deus. Mas Deus, em sua sabedoria, nos dá uma ordem clara: confia em mim, minha filha. Eu sei o que é melhor para você. E ele segue nos dizendo: não temas. Aí nós chegamos a um ponto crucial, um divisor de águas chamado diagnóstico, o qual eu preferi chamar de ganho de consciência. Jesus, revelando a Marta que ela não estava sobrecarregada porque Maria não a ajudava, mas porque ela estava cansada e preocupada com coisas desnecessárias. Nós entendemos. Trazer clareza às nossas dúvidas, colocar luz nas nossas sombras, é o primeiro passo para a mudança. Nós guardaremos para sempre a analogia de que
A preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela lhe dá algo para fazer, mas não te leva a lugar algum. Afinal, Jesus nos diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora sequer à sua vida? Nós aprendemos a vencer a preocupação, transformando-a em oração. Aprendemos a orar em vez de nos preocupar. E o tempo passava voando. Nós já estávamos fechando o nosso primeiro mês juntas. E Deus, que em sua grandeza vinha nos ensinando e nos dando clareza sobre quem Ele é, nos presenteou com a cura, da qual eu tenho certeza nós jamais nos esqueceremos. Devemos carregar apenas o nosso próprio fardo. Recebemos instruções específicas, comprovando que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E nos momentos mais difíceis, nós unidas, clamamos e jejuamos a Deus e ganhamos a certeza: Ele está ali. Deus remove os fardos, um a um, e nos ensina a parar de impedir que Ele haja na vida dos outros, assim como Ele age na nossa. Ai, um Deus bondoso, um Deus poderoso, que compartilha da graça e da misericórdia de forma abundante e gratuita. Lembra da história? Não custa nada, já está incluído no preço da passagem. A mesa está posta e Ele está nos aguardando ansiosamente para que possamos conhecê-lo na intimidade como verdadeiros filhos que somos. Porque saber quem é Deus é diferente de conhecer Deus. E saber quem é Jesus é diferente de conhecer Jesus. Há um convite diário. A disciplina espiritual requer compromisso e consistência. E nós desfrutamos disso com verdadeira alegria, porque sabemos que não há lugar melhor do que na sala de estar. A intimidade retira as escamas dos nossos olhos e nos mostra que Deus se manifesta de maneiras e de formas diferentes, e inclusive ou especialmente através das pessoas. E nós aprendemos que passaremos na vida de muitas pessoas e provavelmente seremos a única Bíblia que tantos lerão. Nós e os nossos atos seremos instrumentos do Senhor. Seremos identificados por nossos frutos. C.S. Lewis nos ensinou que Deus parece não fazer nada que possa ser delegado às suas criaturas, que somos nós, e que o Senhor nos manda fazer devagar e mesmo sem jeito o que Ele poderia fazer com perfeição e num piscar de olhos. Mas quando há intimidade, Deus vem até nós. E quando há disposição, nós somos chamadas para servir. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor, Ele olha para o coração. E é isso. Nós recebemos o título de embaixadores de Cristo na terra. Por isso, com coragem, verdade e humildade, nós passaremos os nossos dias sondando os nossos corações, para mostrar para a multidão de pessoas fracas e doentes que sabem quem é Jesus, mas não o conhecem, que elas precisam desesperadamente conhecê-lo, porque é impossível estar debaixo da graça de Deus e não ser transformado. Nós seguiremos na luta de aprender a amar como Jesus nos amou, lembrando que cada pequeno gesto faz diferença e que é suficiente para mudar tudo para alguém. Tenhamos esperança. Crentes que esperança nem sempre é esperar. Tenhamos esperança do verbo esperançar. A fé também precisa de ação. Portanto, esperemos no Senhor. Esperemos agindo, lembrando que a ordem das coisas
faz toda a diferença. Guardemos as primícias para Deus, porque se nós não colocarmos as pedras grandes primeiro, não conseguiremos colocá-las depois. Quem não começa o dia com o Senhor, costuma não ter tempo para Ele mais tarde. Por isso, nós precisamos nos abastecer de Cristo logo pela manhã. Precisamos estar abertas à transformação completa. Não é possível ser crente pela metade. Não é possível amar a Deus só um pouquinho, porque os espaços que não forem preenchidos por Deus costumam ser preenchidos pelo diabo. Haverá muitos dias em que os céus parecerão de bronze, em que o Espírito Santo se silenciará, em que o silêncio imperará, mas nós não fomos chamados para sentir. Nós fomos chamados para viver pela fé. Passaremos longas temporadas sem perceber que Deus está trabalhando, mas Ele estará trabalhando nas nossas raízes. A vontade de Deus não opera em linha reta. Assim, nós fechávamos o nosso segundo mês de caminhada, aprendendo que não é possível pular as páginas dos tempos ruins, porque temos lições para aprender pelo caminho. Mas nós sabemos que o plano inicial de Deus será cumprido, de um jeito ou de outro. Porque no momento em que o fruto proibido tocou os lábios de Eva, a sombra de uma cruz apareceu no horizonte. Glória a Deus. E com a queda do homem pelo pecado, Deus inicia a maior história de todas, o plano da redenção. Porque Deus sempre tem um plano. Nós sabemos, viveremos aflições, passaremos pela dor e pela morte, mas nada nos separará do amor de Deus, porque nós o conhecemos e sabemos que Ele é fiel e verdadeiro. Nós aprendemos também que não tem como colocar ponto final onde Deus coloca uma vírgula. E também não tem como colocar vírgula onde Deus coloca um ponto final. Quando a gente acha que a história acaba, a coisa mais importante ainda está por vir. Deus falará de forma inconfundível. O Deus que, por amor, cuida e que, por amor, nos concede o livre-arbítrio, também nos ensina que tudo é lícito, mas nem tudo convém. E que até nós não decidirmos por vontade própria obedecer, não desfrutaremos da vida abundante e da paz perfeita. Para viver a promessa, é preciso encarar o caminho. E para encarar o caminho, é preciso coragem. Eis que a vida tem seu próprio modo de revelar quem realmente somos e as motivações profundas e escondidas no nosso coração. Que não sejamos como Judas, que passou 3 anos com o Messias e terminou mais ou menos o mesmo. Que nós sejamos melhores do que há 3 meses. Nós já temos a resposta. Para ter um coração de Maria no mundo de Marta, é necessário ter equilíbrio. Passaremos pelo vale das sombras, sabendo que nem tudo está no nosso controle, mas tudo está nas mãos de Deus. Passaremos pelo vale das sombras, mas descansaremos, sabendo que Deus age enquanto descansamos. E de fé em fé, de glória em glória, estaremos firmadas na rocha que é Jesus, e nenhuma tempestade nos abalará. E mesmo andando para frente e aprendendo para trás, transbordaremos para o mundo o melhor de Cristo. Aprenderemos as lições de Deus com os olhos abertos e a boca fechada.
apreciaremos a jornada, derramaremos as bênçãos recebidas nas sombras, descansaremos, mas não desistiremos. Nós não temos todas as respostas e também não tentaremos buscá-las, porque nós confiamos na provisão do Senhor. Ainda haverá lutas, ainda perderemos lutas, mas um dia Cristo vencerá a guerra. Porque o que Deus começa quando a gente entrega as nossas vidas vai ser completado se nós continuarmos a jornada até o final. E o que eu desejo pra gente, eu posso resumir em 2 palavras. Shalom, shalom. A paz perfeita. Com nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. 12 semanas. 3 meses. Que bênção, Pai. Quantos aprendizados. Quantas dificuldades entregues aos pés do Senhor. Quantas coisas para agradecer, quantas bênçãos. Meninas, eu já vou encerrar a nossa gravação para a gente poder conversar, mas eu queria deixar registrado aqui que vocês estiveram comigo durante 12 semanas enquanto eu cumpria uma ordem. Vocês me apoiaram nos dias em que eu pensei em desistir, em que eu abri o meu coração. Vocês estiveram comigo orando por outras pessoas. Nós estivemos juntas, jejuando. Nós nos conhecemos, nós nos aproximamos e nós levaremos esse tempo para sempre, não importa o que aconteça. E eu quero agradecer a vocês pelo tempo de vocês, que é a coisa mais preciosa. E eu espero do fundo do meu coração que esses 3 meses sejam um marco, um divisor de águas, não só na minha vida, mas como na de vocês. O meu muito, muito, muito obrigada.